Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Pastor Júnior Alves aqui falando para você. Espero que você esteja bem. Para você que não me conhece, eu sou Pastor Júnior e eu trabalho com um ministério que busca restaurar a vida financeira, busca tirar a pessoa da crise, da dificuldade financeira, né, e levar para a prosperidade, levar para uma vida abundante em Cristo Jesus. E nós trabalhamos também com a restauração de casamento, restauração familiar, né? Trabalhamos com a libertação de cativos, cura dos enfermos. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, se você está ouvindo esse áudio pela primeira vez, que o Senhor possa te abençoar ricamente nesse momento e que você possa sair desse vídeo após ouvi-lo, né, após estar nele, possa sair abençoado em nome de Jesus, amém? Então, a meditação que nós temos de hoje é a seguinte: a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E lá em Lucas, no capítulo 8, Jesus conta a parábola da semeadura. E eu quero traçar aqui para você dois paralelos. O primeiro é que Jesus, ele promete uma vida em abundância. Ele nos promete uma vida, né, em Cristo, uma vida, não uma morte, mas a vida. Então ele promete vida nos nossos relacionamentos, vida para os nossos negócios, vida para as nossas famílias e não morte. O Senhor não tem morte para nós. O Senhor não deseja que nós nos percamos, né? O Senhor não deseja que nós venhamos nos perder, mas o desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos salvos, que todos nós tenhamos vida, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, que todos nós venhamos a crescer espiritualmente até nos tornarmos perfeitos varões e varoas, homens e mulheres trabalhados por Deus para a glória e honra do nome de Jesus. E ele promete também que nós teremos uma vida abundante. Além dessa vida, nós teremos uma vida abundante, ou seja, abundante da graça dele, de abundante presença de Deus, abundante alegria, amor, bondade, benignidade, abundante prazer, né, da presença de Deus em nossas vidas. Então, o Senhor promete uma vida abundante, financeira, prosperidade, porque a palavra de Deus também diz que o Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos. E o Senhor ainda promete uma vida abundante nos nossos relacionamentos, porque ele promete a sua palavra e diz que o Senhor derramou em nós o seu amor através do Espírito Santo. Então, quando Deus diz que derrama sobre nós o seu amor, é para que nós aí vivamos cheios de amor. Se nós temos amor, nós vamos dar amor para as outras pessoas e logo vamos receber também, né? Então nós teremos aí uma vida abundante em todo o sentido, abundância de saúde, abundância de paz, abundância de uma vida financeira, abundância de uma vida familiar. O Senhor tem algo completo para nós, amém? Esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus não tem morte, Deus não tem deserto para nós, Deus não tem sofrimento para nós. Apesar que nós passamos por isso, muitas vezes nós temos que passar por um deserto, sim. Muitas vezes nós temos que vencer os obstáculos, problemas,
né? A vencer as seduções do mundo, as paixões do mundo, os desejos das nossas carnes. E isso nós temos que enfrentar, são obstáculos, isso são desafios que nós temos que enfrentar. Mas em todas essas coisas, o Senhor promete e diz que nós já somos mais do que vencedores. Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, mas para nós alcançarmos isso, é o que está escrito aqui em Lucas 8, que ele fala sobre a parábola da semeadura, onde o Senhor diz assim, e ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhe propôs a seguinte parábola: eis que um semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído essa parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui, como eu disse para você, o Senhor tem vida e vida abundante para a nossa vida financeira, né, para as nossas áreas das finanças, nossa área familiar, amorosa, nosso casamento, para a nossa vida com os nossos filhos. Tem vida abundante para a nossa comunhão com Deus, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Todavia, nós temos alguns desafios que devemos superar esses desafios, que devemos vencer esses desafios. E Jesus aqui diz, como essa parábola, a gente pode entender, olha os desafios aqui, passando diante dos nossos olhos. Veja bem, primeiro desafio, ele diz aqui, eis que um semeador saiu, enquanto lançava a semente, parte dele caiu à beira do caminho, foi pisoteado e as aves do céu a devoraram. Aí lá na explicação da parábola, Jesus diz assim que essas sementes que caíram à beira do caminho, né, elas representam, né, todos os que ouvem a palavra, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Então a primeira coisa que nós temos como desafio para nós termos uma vida abundante é a fé. Porque o diabo quer fazer de todas as maneiras que nós venhamos perder a nossa fé. Então não perca a sua fé no seu casamento, não perca a sua fé nessa restauração do casamento. Mesmo que você esteja separado, mesmo que você esteja já distante do seu cônjuge, não perca a fé, porque Deus vai restaurar o seu casamento. Mesmo que a sua empresa esteja passando por problemas financeiros, com dívidas com os fornecedores, poucos clientes, poucas vendas, Deus, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para abrir portas, Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer na sua vida. Então não perca a sua fé. Talvez seus filhos estejam afastados de você, não perca a sua fé. Lute, ore, vigie, lute com as armas que Deus nos deu, que é a oração, o jejum, que é o amor, né? Então, use as ferramentas que Deus nos deu. Use as ferramentas, que é a leitura bíblica, a declaração da palavra, a oração da palavra de Deus, é o jejum, é o sacrifício, são os votos
Então ore, não perca a sua fé, não deixe o diabo roubar a sua fé, não seja raso na fé, não seja fraco na fé, mas seja forte na fé, seja corajoso, seja determinado, medite na palavra de dia e de noite, porque aí a sua fé vai crescer e você vai avançar nessa luta. Outra coisa que o Senhor Jesus diz, que as que caíram sobre as rochas, ou seja, as sementes que caíram sobre as rochas, simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo, não possuem raiz. Então, para você ter uma vida abundante em todas as áreas da sua vida, você não pode ser uma pessoa sem raiz, ser uma pessoa que crê por um período, mas logo você desiste. Você não pode ser assim. Você não pode crer no começo e por causa das provações você desistir. Você tem que ser profundo. Você tem que mergulhar profundamente no Senhor. Você tem que buscar o Senhor profundamente. Você precisa mergulhar na presença de Deus, mergulhar na palavra de Deus, mergulhar na oração. Você precisa abrir o seu coração e deixar Jesus entrar nas áreas mais profundas da sua alma. Você não pode ser superficial, você não pode ficar por aquele nível raso, ali com as suas raízes para fora, mostrando tudo. Não, você precisa ser profundo, você precisa cavar profundamente, porque as águas puras, elas estão abaixo, lá embaixo, nas rochas. As águas profundas, limpas, puras, os tesouros estão escondidos lá embaixo. Então, quanto mais você descer, quanto mais você cavar, mais descer, mais se humilhar diante de Deus. Quanto mais você se humilhar, quanto mais você se humilhar, quanto mais você descer, quanto mais você se quebrantar na presença de Deus, quanto mais você se humilhar debaixo das poderosas mãos de Deus, mais alto o Senhor vai te honrar, mais alto o Senhor vai te levar, mais coisas o Senhor vai te conceder, coisas sobrenaturais vão acontecer com você. Você não pode ser superficial, você não pode ser raso, você não pode ser daquela raiz fraca que o sol, que as provações queimam. Não, você não pode ser assim. Você precisa ser forte, você precisa ser uma raiz forte. E para isso, você tem que descer, você tem que se humilhar diante de Deus, você precisa confessar seus pecados, você precisa quebrantar seu coração diante de Deus, você precisa confessar seus pecados, renunciar às práticas do mal, você precisa mergulhar realmente como Naamã. Naamã, ele mergulhou 7 vezes nas águas impuras, nas águas sujas do rio. E aí ele saiu dali curado, limpo, purificado. Pesquise sobre o rio, sobre Naamã, que no rio ele mergulhou no Rio Jordão 7 vezes e o Rio Jordão era imundo, sujo, mas foi lá que Deus limpou ele. Então, Jesus está dizendo isso, se você mergulhar, se você tiver raiz, você vai suportar as provações e a sua semente não vai morrer, o seu casamento não vai morrer, essa restauração do casamento vai acontecer, a sua empresa não vai fechar as portas, mas ela vai prosperar. Se você tiver raiz, você vai suportar esse tempo de seca, porque as suas raízes vão estar lá no fundo, e lá no fundo tem água, lá no fundo tem nutrientes para sua raiz, lá no fundo
tem um alimento propício para alimentar o tronco que está aqui em cima, as folhas que estão fracas. Você mergulhando profundo, você vai encontrar o tesouro escondido, a riqueza encoberta. Então mergulha profundamente e você vai passar por essa provação, você vai passar por esse deserto, você vai passar por essa dificuldade e vai dar o seu fruto na estação própria, porque está escrito que se o seu prazer estiver no Senhor, as suas folhas não vão murchar. E você vai dar fruto na estação própria. E tudo que você colocar à sua mão vai prosperar. Está lá escrito lá no Salmo 1. Você pode meditar lá depois. Então é isso que o Senhor está falando. Você tem vida abundante. O Senhor vai te dar tudo aquilo que você deseja e muito mais. Porém, você precisa se aprofundar no Senhor. Aqui vem outro teste da fé, que diz aos que caíram entre os espinhos. As sementes caíram entre os espinhos. Significa os que ouvem a palavra. Todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não conseguem amadurecer. Talvez você esteja aí tentado a desistir, tentado a seguir outro caminho. Isso é o diabo mostrando para você. Isso aí é Satanás querendo roubar o seu tesouro, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, qual é a estratégia que ele usa para te roubar, para te matar, para destruir tudo que você tem? Destruir sua empresa, destruir seu casamento, destruir sua família, destruir seu ministério. O que ele usa para te destruir? Ele usa lançando paixões, desejos, deixando você ansioso para obter essas coisas. Então ele coloca uma mulher, um homem na tua frente, ele coloca um carro, uma casa na sua frente, ele coloca ali coisas que ele sabe que você é apaixonado por essas coisas. E que isso vai fazer com que você fique ansioso, fica desejoso para alcançar essas coisas. E por esse desejo tomar conta do seu coração, esses desejos começam a sufocar a sua fé. Esses desejos, eu quero muito meu marido, eu quero muito minha esposa, eu preciso porque eu dependo dele, eu preciso ter demais essa empresa, esse negócio, esse carro, essa casa, porque se eu não tiver isso aí, eu vou morrer, eu não vou ter lugar para dormir. Eu preciso demais ter esse ministério, essa posição, porque se eu não tiver, isso aí, essa ansiedade é maligna. Essa ansiedade, ela é promovida pelo diabo. Satanás, ele coloca esse desejo incontrolável no seu coração, esse anseio incontrolável para você pecar contra Deus, para você virar as costas para Deus e ir atrás dessas coisas. E essas coisas no tempo errado, essas coisas quando não é no tempo certo, vai te afastar de Deus, vai roubar a sua comunhão com Deus, vai roubar o seu lugar na presença de Deus. E o Senhor não quer isso. Porque isso, irmãos, um relacionamento errado sufoca a sua vida com Deus. Uma empresa errada, ela sufoca a sua fé, ela sufoca a sua vida com Deus. Um ministério sufoca a sua vida com Deus se não estiver no tempo certo. Tudo aquilo, irmãos, que toma o lugar de Deus em nossos corações é idolatria. Tudo aquilo que é idolatria, Deus abomina. Deus não ama a idolatria. Deus não aceita a idolatria. Pelo contrário, Deus abomina. Então, não deixe que os desejos da carne, as paixões da carne, as paixões dos olhos, roube o lugar de Deus no seu coração. Porque se você fizer a vontade de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus,
Se você buscar o Senhor, colocar o Senhor no centro do seu coração, no centro da vontade, da sua vontade, se você honrar o Senhor, viver para o Senhor e não se deixar levar pelas paixões da carne, as paixões dos olhos, não se deixar levar pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, você vai vencer. Vai vencer. Não coloca o seu coração nos prazeres dessa vida, no sexo. Não coloca o seu desejo no sexo, nem no prazer pelo dinheiro. Não coloque o seu desejo, suas paixões nessas coisas do mundo, porque tudo isso passa, irmão. Tudo isso passa. Mas se você fizer a vontade de Deus, você vai permanecer. E Deus vai te dar muito mais, muito mais. Então tira o seu coração dessas pessoas, não deixe elas, se é o seu cônjuge que está no centro do seu coração, tira essa pessoa do coração, não deixe ela estar no altar de Deus não, no lugar de Deus não, tira essa pessoa do seu coração. Se é o dinheiro que está em primeiro lugar no seu coração, tira o dinheiro do seu coração. Se é a igreja, tira a igreja do seu coração, irmão, entrega. Se é os filhos, tira os filhos do coração. Se é a doença, a enfermidade, os problemas de saúde, tira do seu coração. Se é a beleza, tira a beleza do seu coração. Seja o que tiver no seu coração, tomando o lugar de Deus, tira. Tira e põe Deus no seu coração. Porque essas coisas, elas sufocam o seu coração e acaba te matando a sua fé. E o diabo quer isso, matar a sua fé, roubar a sua comunhão com Deus e destruir a sua alma, te levando para o inferno. Então, tira essas coisas do seu coração e põe em Deus. Põe em Deus, põe a sua fé em Deus. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Coloca a sua vida agora nas mãos de Deus, agora. Entrega tudo nas mãos do Senhor, agora. E resista às tentações, resista os desejos, resista os prazeres, resista o mundo, resista o diabo e ele vai fugir de você. Resista. Não seja como Sansão, que se entregou às vaidades, se entregou aos desejos, se entregou a Dalila, às brincadeirinhas, às tentações. Não seja como Sansão, mas seja como Jesus Cristo, que resistiu todas as tentações. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele venceu a morte, ascendeu aos céus, foi glorificado e está assentado à direita do Pai. Glorificado, exaltado, proclamado, amado. Então seja como Jesus e o Senhor vai te dar a vitória, porque diz aqui: as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram, guardam no seu coração e com perseverança frutificam, sem por um só fruto darão 100 outros frutos. Olha que maravilha. Então, se você guardar as promessas de Deus no seu coração, Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Guarda essa palavra, guarda essa semente no coração, ela vai frutificar. Tudo aquilo que Deus disse para você vai se cumprir. Todas as promessas de Deus para a sua vida vai se cumprir. Todas as promessas de Deus para a sua vida irão se cumprir. Se você se guardar, se você buscar o Senhor, se você se aprofundar na busca pelo Senhor, se você descer, mergulhar na presença de Deus, se você resistir às tentações, às paixões, os desejos da carne, as riquezas desse mundo, se você negar a sua própria vontade, negar os desejos da sua carne, do seu coração, dos seus olhos, você vai prosperar em todos os caminhos. E aí você vai ter um casamento maravilhoso. Deus vai restaurar o seu casamento. Se o seu cônjuge for embora, Deus traz de volta.
Se a sua empresa está andando mal, Deus restaura, levanta e faz com que a sua empresa produza 1%. Um cliente vai trazer outros 100 clientes. Se a sua igreja, o seu ministério está devagar, Deus vai restaurar, vai avivar e vai trazer multidões. Se você permanecer firme e fiel a Deus, se você agradar a Deus com a sua vida, agradar a Deus com o seu modo de viver, agrada o Senhor com as suas práticas, no nome de Jesus, em nome de Jesus, faça isso, irmão, e você vai prosperar abundantemente. Amém? Em nome de Jesus, essa palavra de Deus para a sua vida. Creia nisso, porque o Senhor é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, ele vai confirmar. Ele prometeu, ele vai cumprir. Tenha certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa palavra com seus irmãos, com a sua família. Entrega para o tio, para a tia, para a irmã, para o irmão. Entrega para o cunhado, para a cunhada. Entrega para o sogro, para a sogra. Entrega para toda a família aí, para os grupos. Compartilhe essa mensagem. Vamos mostrar para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos mostrar para o mundo que Deus está vivo, está no nosso meio. Vamos mostrar o poder que a palavra de Deus tem para libertar outras pessoas. Então compartilhe aí, curte, comenta, faz a sua parte, porque Deus está esperando de você que você anuncie a palavra de Deus. Pregue a todo mundo, ide anunciai a palavra do Senhor, amém? Ide e anunciai a palavra, e Deus vai te abençoar ricamente nisso. Então até o próximo vídeo, até o próximo áudio, se Deus quiser. Seja abençoado agora, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, querido, minha querida irmã, em nome de Jesus.